E aí, gente, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de Construção Civil 1. Hoje nós vamos falar sobre sondagens, certo? Então, vamos lá. Para quem está chegando agora, aulas remotas do curso técnico em edificações da Escola Estadual Professor Antônio Dantas. Pessoal, para a gente fazer uma edificação, é necessário que você conheça o solo, certo? Conhecer o solo é você saber se aquele solo é propício para receber a sua edificação e para saber se ele tem estrutura, né, que possa suportar a edificação que você vai colocar, tá bom? Então, é necessário fazer estudo de sondagem nas edificações, sejam elas de pequenos ou grande porte, certo? Porque assim você vai ter a capacidade de saber qual fundação vai utilizar nessa edificação. Se vai ser uma fundação profunda, se vai ser uma fundação rasa, certo? E qual tipo de fundação você vai utilizar. Então, o estudo de sondagem, ele ajuda, né? Ele ajuda não, ele é necessário para que conheça o solo em que você está colocando a sua edificação, tá bom? Aqui eu coloquei uma citação, né, de Godoy, que existem requisitos técnicos para serem preenchidos pelas sondagens, né? Que são a determinação do subsolo, né? Do solo que está no subsolo, até a profundidade de interesse do projeto, certo? A determinação da compacidade, que é em relação às areias, e a determinação da consistência, que é em relação às argilas, né, que ocorre nos tipos de solo, a determinação das espessuras das camadas, né, constituinte dentro daquele subsolo, né, e a informação completa da água que existe naquele solo, né? Qual a ocorrência, em qual metragem, em qual profundidade a água é presente, certo? Então a gente precisa conhecer o subsolo, a gente precisa conhecer o nosso solo, porque é a partir dele onde vai ser feito o nosso projeto de fundações, tá bom? Então vamos lá. Um dos ensaios, eu vou focar aqui num dos ensaios mais utilizados para fazer o ensaio de solo, que é o chamado SPT, Standard Penetration Test, certo? É uma sondagem realizada tanto com o número de golpes, né, a cravação de um amostrador no solo, que é realizada pela queda livre de um martelo com massa e altura determinada, certo? Então, nesse ensaio, a gente utiliza um tripé, como mostra aqui na figura, certo? Utiliza um tripé. Nós vamos ter um operador aqui para puxar a nossa cordinha à altura de 75 centímetros e para que esse peso de 65 quilos caia sobre o guia, sobre o amostrador que vai fixar no solo, tá certo? Então, nós chamamos esse ensaio de SPT, certo? Então, o que é a resistência à penetração? Então, o amostrador, que é cravado no solo, né, como mostra na figura, ele é cravado a 45 centímetros no solo, né, e sendo anotado o número de golpes que ele faz uma penetração a cada 15 centímetros. Então, esses primeiros 15 centímetros eu desprezo e os 30 centímetros eu somo o número de golpes, certo? Então, o índice de resistência à penetração é isso, pessoal. É quando eu tenho lá, a uma altura de 75 centímetros, um peso de 65 quilos caindo sobre o meu amostrador. Então, a cada 15 centímetros, eu vou ter um número de golpes, certo? Então, de 15 em 15 centímetros, eu vou ter um número de golpes. E esse número de golpes, ele vai determinar qual o tipo de solo. Prestem atenção, ó. Porque o índice de resistência à penetração, a gente só vai pegar os nossos últimos 30 centímetros. Ou seja, eu tenho 15, 15 e 15. Então, os primeiros 15 eu desprezo e os outros 30 eu tenho o meu índice de resistência à penetração, tá certo? Olha aqui. Aqui eu tenho minha tabela, certo? De compacidade e consistência dos solos. Então, eu tenho compacidade em relação às areias e consistência em relação às argilas, tá bom? Então, lembre-se, compacidade é areia, a consistência é argila.
Então, prestem atenção. Para uma areia fofa, o meu número de golpes ele tem que ser menor ou igual a 4. Para uma areia pouco compacta, o meu número de golpes tem que ser entre 5 e 8. Para medianamente compacta, 9 e 18. Compacta, 19 a 41 e muito compacta, maior do que 41. E em relação à consistência, né, que são entre argilas e siltes argilosos, para uma argila muito mole, eu tenho que ser um número de golpes menor do que 2. Mole, 2 e 5. Média, 6 e 10. Rija, 11 e 19. E dura, maior do que 19. Então, isso aí, vocês, quando estiverem lá fazendo o ensaio, né, vocês vão precisar estar lá contando o número de golpes. Certo, pessoal? Porque vai gerar uma tabela e dessa tabela nós vamos saber qual tipo de solo que está naquela referida camada. Tá certo? A gente deve distribuir, né, qual o número de sondagens que a gente deve executar em um terreno. Então, lembre-se, a gente precisa distribuir, né, em toda a área de estudo. E nessa distribuição, esse furo ele tem que o quê? Incluir todas as camadas do solo. Então, porque a gente precisa saber o comportamento da fundação em todas as camadas, tá certo? Então, o número mínimo de furos que eu devo determinar. Então, se a área for de 200 metros quadrados a 1.200, eu tenho que fazer uma sondagem a cada 200 metros quadrados. Se esse terreno for de 1.200 a 2.400 metros quadrados, eu tenho que fazer uma sondagem a 400 metros quadrados e o que exceder a 1.200, desculpa, pessoal, eu tenho que fazer uma sondagem a cada 200 metros quadrados e quando exceder os 1.200, eu tenho que acrescentar mais um furo a cada 400 metros quadrados, certo? Então, até 1.200, um furo a cada 200 metros e passou de 1.200, eu tenho que fazer mais um furo de 400 metros quadrados, tá bom? Acima de 2.400 metros quadrados, essa fixa de acordo com o plano da construção da casa, certo? Da edificação do edifício, do estabelecimento, tá bom? Então, fica a critério do plano de construção. Para pequeno porte, pessoal, para obras de pequeno porte, a gente adota 2 furos para um terreno de 200 metros quadrados, 3 furos para um terreno de 200 a 400 metros quadrados, e no mínimo 3 furos para a determinação da posição e da espessura da camada, tá bom? Então, olha só, pessoal, como é distribuído. Nesse terreno de 7 por 25, 2 furos, né, que foi até 200 metros quadrados. Nesse de 10 por 30, 3 furos. De 20 por 30, 4 furos. De 20 por 40, 5 furos. Tá vendo como foi a distribuição proporcional dentro do terreno, pessoal? Porque essa distribuição vai me dar a capacidade de saber como é que o solo vai funcionar em cada determinada área desse terreno, tá bom? Não exceder uma distância de 25 metros de furo para furo, certo, pessoal? Sempre de 15 a 25, certo? E lembrando que esses furos, eles têm que cobrir toda a área da construção, toda a área de estudo, porque eu preciso conhecer como é que o solo trabalha para me determinar qual tipo de fundação eu vou utilizar na minha edificação, tá bom? Então, se ficaram com alguma dúvida, se eu fui muito rápida, voltem à aula, revisem, veja como é que tem que ser o tipo de sondagem, o número de furos que é necessário ter em cada dimensão de terreno, certo? E lembrando que a sondagem é para determinar qual tipo de fundação eu vou utilizar na minha obra, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.